tempo virou. Mudanças climáticas, aquecimento global, catástrofes ambientais, elevação do nível do mar, escassez de alimento, degradação dos recursos hídricos, extinção das espécies, pandemias... que mais? Tô esquecendo de algo? Bom, já tá claro que ou mudamos a nossa maneira de habitar nesse mundo ou será o fim da espécie humana. Mas calma, sem desespero. Estar informado sobre a realidade é importante, mas mais importante ainda é saber o que fazer com essa informação. Eu sou Giovana Nader e esse é o Tempo Virou, um podcast que irá tratar sobre temas atuais, colocando em pauta os novos tipos de práticas e pensamentos que já estão fazendo a diferença no planeta. Episódios novos toda terça, sempre com a presença de convidados especiais. Estamos em abril e abril é mês de Fashion Revolution. Para quem não é do universo da moda, eu explico. O Fashion Revolution é um movimento global que acontece em mais de 100 países com ações e debates que discutem a transparência e ética no mercado da moda. Esse movimento surgiu em abril de 2013, quando aconteceu a maior tragédia do universo fashion. Um prédio em Dhaka, Bangladesh, desabou devido às más condições em suas estruturas, deixando mais de 1.000 pessoas mortas e 2.500 gravemente feridas. Nos escombros foram encontradas roupas de grandes cadeias de moda como Benetton, Gap, Zara, Walmart, Primark, Mango. Essas marcas já haviam sido avisadas sobre as condições do prédio, mas não deram muita bola, afinal de contas precisavam vender acima de tudo. Desde então muita coisa veio à tona. A moda é o segundo mercado que mais se escraviza pessoas no mundo, ficando atrás apenas do setor de tecnologia. Existem hoje mais de 40,3 milhões de pessoas vivendo nessa situação, das quais 71% são mulheres. Esses dados foram divulgados pela Fundação Walk Free, que tem como objetivo pesquisar e gerar dados sobre a escravidão moderna no mundo. E você, já se perguntou quem é que foi que fez essa blusa que você está usando nesse exato momento? Em quais condições essa pessoa trabalhava? Se estava recebendo o devido valor por isso? Para conversar sobre transparência, moda ética e escravidão moderna com a gente, eu tenho o prazer de receber Heloísa Artuso, designer, diretora educacional do Fashion Revolution Brasil, estrategista e pesquisadora da agência de inovação Moda Sustentável, da qual é fundadora, e professora de design sustentável no IED, Instituto Europeu de Design. Elo, muito obrigada por estar aqui. Oi, Giovana, tudo bem? Obrigada, eu que agradeço pelo convite, é um prazer participar desse seu novo projeto. Já desejo sucesso desde já. Obrigada, uma felicidade imensa ter você aqui. E Elo, a gente está falando aqui sobre o que a gente chama de condições análogas à escravidão, né? São trabalhadores na informalidade que ganham pela quantidade de peça produzida. Então acaba sendo uma questão de necessidade produzir o maior número de peças por dia, mesmo que isso os levem a jornadas de até 18 horas. Ganham um valor muito menor do que seria o justo, já que fazem parte do elo mais fraco, e muitas vezes trabalham em ambientes perigosos e insalubres. E muitas vezes a gente fala, né, trabalho análogo à escravidão, a gente acha que tá longe, China, Bangladesh, esses países que a gente sabe que existem leis mais frouxas e mais flexibilizadas para o funcionário, mas no Brasil, especificamente no centro de São Paulo, por exemplo, essa prática é muito mais comum do que a gente imagina, né? Muito comum ter 12 pessoas dividindo um apartamento de 50 metros quadrados e um banheiro, dormirem em meio a roupas e máquinas de costura. E aí deles se adoecerem, envelhecerem, engravidarem, eles não podem parar nunca, pois não existe nenhuma lei trabalhista protegendo essas pessoas. Mas diferente da escravidão histórica, a escravidão moderna, ela acontece de maneira disfarçada, eu tenho essa impressão. Por que você acha que essa escravidão moderna é tão naturalizada e invisibilizada na nossa sociedade? Bom, eu acho que ela vem disfarçada, mas ela ainda traz muitas características em comum com os modelos de escravidão antigas, né, que a gente ouvia na história. Então a gente consegue enxergar, por exemplo, o modelo de escravidão moderna muito relacionado a tráfico humano, por exemplo, quando a gente entende que as pessoas são aliciadas nos seus países de origem, nos seus locais de origem. Aqui você comentou o trabalho análogo a escravo no centro de São Paulo, né,
nos grandes polos que a gente tem de confecção aqui na cidade de São Paulo, a gente encontra uma grande parte de bolivianos, por exemplo, de trabalhadores imigrantes, que eles já são aliciados nos seus países de origem. Então, eles já chegam aqui endividados. Então, eles têm que trabalhar em troca de comida e em troca da moradia. Muitas vezes, eles recebem comida, por exemplo, para o marido e mulher, para os pais, quando eles vêm em família, e as crianças não recebem o prato de comida. Eu já ouvi histórias de que os pais têm que dividir, os pais costureiros têm que dividir o prato de comida com os filhos. Então, eles já chegam endividados e é muito difícil para que eles consigam sair dessa situação. Uma, porque muitas vezes eles não falam a língua, outra porque eles não conhecem os direitos deles, outra porque eles não sabem nem como tirar documentos para serem registrados legalmente aqui no Brasil. Então, eles têm uma violação da liberdade, uma violação dos seus direitos humanos muito grande. E realmente isso acontece debaixo do nosso nariz, disfarçado, como você disse, não está acontecendo só nos países da Ásia, mas bem aqui perto de onde a gente mora, de onde a gente vive. E o Fashion Revolution, desde o início, ele vem sendo bastante combativo, né, tanto nessa relação da questão do trabalho escravo, o modelo de desenvolvimento que a gente está inserido. Vocês propõem combatê-lo a partir de um movimento político organizado que reivindica ética, transparência, valores sociais, quanto a partir do incentivo a mudanças nos hábitos de consumo também. E eu queria saber como essas duas frentes, tanto a individual e a organização coletiva, elas estão colocadas para você nesse processo de promover a mudança efetiva no mercado da moda. Como você falou na apresentação, o Fashion Revolution nasceu de um desastre, do maior desastre da indústria da moda. Então ele nasceu para dar um basta nesse tipo de situação, porque a violação dos direitos humanos, a violação dos direitos trabalhistas, o impacto ambiental da indústria da moda também é muito grande. Isso tudo está acontecendo nos bastidores de uma cadeia de fornecimento globalizada sem que a gente saiba. Então o movimento nasceu como uma bandeira, ele nasceu para dar um basta e ele nasceu para tentar revelar todas essas informações que estão escondidas. Por isso a gente trabalha muito em cima da pauta da transparência e desde o início a gente incentiva as pessoas a perguntarem às marcas que elas consomem quem fez minhas roupas. É um movimento que nesse sentido funciona de forma individual, mas que ele ganha uma projeção coletiva, principalmente por conta das mídias sociais, onde essa pergunta é feita. Então a gente incentiva com que as pessoas usem essa hashtag, marquem, tagueiem a marca que elas estejam vestindo para perguntar para que essas marcas, né, para pedir para que essas marcas mostrem os rostos das pessoas por trás das nossas roupas, né, por trás das suas produções. A gente sabe que isso não é o fim, é só o começo de uma jornada, né? Então pedir por maior transparência, pedir para que as marcas abram suas portas, revelem mais sobre os seus bastidores, é só o início de uma longa jornada, de um incentivo à prestação de contas, à responsabilização dos atores aí na indústria, para que eles não só se responsabilizem pelas suas práticas, pelos seus impactos sociais e ambientais, mas para que eles também valorizem as pessoas que estão ali nas suas cadeias produzindo as nossas roupas. Então ele começou com um movimento de engajamento da sociedade civil, só que ele acaba tomando uma proporção maior quando a gente começa a sentir o impacto dessa pressão da sociedade na indústria e por consequência, na própria política, né? Numa possível pressão para a criação de uma agenda de políticas públicas que beneficiem os trabalhadores e que olhem para o meio ambiente impactado ao longo da cadeia produtiva, né, da cadeia de fornecimento da indústria da moda. E a gente sabe que essa cadeia de produção, ela é longa e complexa, né? Para fabricar uma peça, desde o plantio da fibra até ela chegar nas lojas, existem inúmeras etapas que, na maioria das vezes, são terceirizadas e acabam fugindo do controle das marcas. E eu, Giovana, pesquisando, e o que eu vejo de relatos de trabalho escravo, eu vejo que é uma desculpa muito comum as marcas se retratarem quando elas são pegas praticando trabalho escravo, dizendo que elas não tiveram
tiveram controle daquela produção, elas passaram para um fornecedor X e elas não sabiam que esse fornecedor ia passar para um outro fornecedor que talvez estaria praticando uma ilegalidade. E isso vem funcionando como desculpa. Eu vejo várias fugirem das suas responsabilidades de pagamentos, de direitos, multas, com essa desculpa, né? E aí vocês vêm e lançam, junto com o movimento Fashion Revolution, o Índice de Transparência, que está promovendo mudanças efetivas e reais na indústria da moda brasileira, né? Eu vejo grandes marcas muito preocupadas em adequarem suas estruturas para conquistarem uma boa pontuação e serem vistas como éticas e transparentes. Conta pra gente, primeiro, como funciona o índice, metodologias e quais as mudanças que vocês já viram acontecer no mercado com esse índice. Bom, o Índice de Transparência da Moda, ele é uma análise desenvolvida pelo Fashion Revolution Global. Ele existe globalmente desde 2016. Ele é lançado sempre em abril. Eles estão para lançar agora na semana que vem, durante a semana Fashion Revolution, a edição de 2020. Eles estão revisando esse ano 250 marcas que operam globalmente, e ele veio para cá, para o Brasil, pela primeira vez em 2018. O Brasil foi o primeiro país a receber uma edição local. A gente está indo para a terceira edição agora em 2020, e ele é uma análise de como grandes marcas e varejistas do mercado, que operam no mercado brasileiro, como elas estão, né, como se fosse um ranking. Elas são avaliadas de acordo com a quantidade de informações que elas disponibilizam publicamente nos seus canais de comunicação sobre as suas políticas, as suas práticas e os seus impactos sociais e ambientais. Então é sempre bom deixar claro que é um índice de transparência e não de sustentabilidade. A gente não está avaliando a qualidade das informações e nem auditando aquelas informações, e a gente não está ranqueando as marcas para dizer essa é mais sustentável do que essa. Na verdade, é um índice de transparência justamente porque a gente quer ver, quer incentivar com que elas publiquem, com que elas disponibilizem, né, publicamente essas informações nos seus sites para que todos possam ver. Não só nós, pesquisadores, montando um trabalho como esse, né, um índice como esse, mas para que essas informações sejam cada vez mais acessíveis para qualquer pessoa que queira conhecer um pouco mais das marcas que elas consomem. Agora, uma pergunta que me veio aqui na cabeça agora. Você acha que essas informações, porque a gente vê que a questão da sustentabilidade tem sido um fator competitivo, né, para essas marcas. Você sente que muitas podem maquiar essas informações, essa transparência, para se dizer sustentável? Acho que sim. Isso a gente tem visto acontecer muito, não só com essas marcas aqui analisadas no índice de transparência, mas o greenwashing, né? Então isso tem acontecido bastante, onde você vê que a informação é usada como uma ferramenta de marketing, e quando você tenta ir para a página 2, você já não consegue, né? A informação é rasa, ela acaba ali, e de repente você tem uma outra informação da própria empresa que fica contraditória, então ela não consegue provar direito o que ela está fazendo de fato. Então, quanto mais profunda, mais detalhada a informação for, mais pontos essa marca tem chance de ganhar. Então, se a gente olhar para esse nível de detalhamento e qualidade da informação que as marcas publicam, quando a gente vai para a primeira sessão, que é sobre as políticas, é muito fácil falar, né? Então a pontuação nessa sessão é menor. Agora, quando a gente vai para sessões mais aprofundadas, como a de rastreabilidade, onde a gente busca detalhes dos fornecedores em todos os níveis da cadeia, ou quando a gente busca informações sobre as auditorias, sobre os status dos seus fornecedores, caso alguma não conformidade seja encontrada também, e quando a gente vai para programas da marca alinhados aos objetivos do desenvolvimento sustentável, por exemplo, a pontuação já é maior, porque a gente entende que são informações mais completas que a gente está buscando ali, programas específicos, iniciativas específicas. Agora, falar da questão do trabalho escravo dentro de um país tão desigual quanto o Brasil acaba sendo complexo, porque embora a gente saiba que o fator da roupa ser mais barata do que deveria é justamente porque tem alguém não recebendo o devido valor a isso, que no caso é a mão de obra, e por outro lado, pode ser um pouco delicado impor uma conscientização quando a gente percebe que os produtos ecologicamente e eticamente corretos são normalmente mais caros. A gente sabe que tem as opções dos brechós, bazares, trocas de roupas, mas acaba que muita gente ainda tem um certo preconceito contra isso e a pessoa trabalha, ganha o seu dinheirinho
e até como forma de se inserir no meio da moda, ela prefere a sensação da roupa nova, né, da fast fashion. Como você encara o desafio de acessibilizar o mercado e quando você acha que isso vai ser uma realidade para todos? Tem duas questões, né? A primeira é o valor real de uma peça. A gente se acostumou nos últimos anos com os preços do vestuário baixando mais e mais a cada ano. Então isso virou um preço comum pra gente e a gente sabe que essa conta não fecha, né? A gente sabe que o fornecedor está sendo mal pago, portanto o trabalhador está sendo mal pago, que todas as externalidades desse negócio não estão sendo consideradas no preço final. Então a gente tem uma questão de qual é o preço real, qual é o preço justo, se eu embutir os impactos ambientais e se eu embutir ali também um trabalho digno, um trabalho em condições decentes ao longo de toda a cadeia. Esse preço aumenta porque aí ele passa a ser o preço justo. Claro que talvez o preço justo não seja acessível para uma grande parte da população. E aí o que a gente trabalha, quando a gente fala de consumo consciente ou de modelos de produção e de consumo, é sobre buscar essas alternativas, como você disse, roupa de segunda mão, bazares de troca e tudo mais, mas a gente tenta trabalhar também, eu pelo menos tento conversar e analisar e praticar e difundir uma questão de análise de por que a gente consome tanto do jeito que a gente consome, né? E por que a gente precisa tanto de um produto novo o tempo todo. Então, quando a gente começa a desvendar um pouco essas alavancas que fazem com que a gente consuma com tanta velocidade, com tanta frequência, né, em tanta quantidade, eu acho que elas começam a amenizar esse impacto do consumo também. Claro que quem tem menos renda, quem tem menos acesso a esses produtos, ou mesmo a essas bazares de troca, por exemplo, são pessoas que vão comprar por necessidade. E aí é diferente o mecanismo, o estímulo da compra é outro. Uma coisa é você comprar porque você quer ter um produto novo com muita frequência, e uma coisa é você comprar um produto que talvez tenha um impacto ambiental relativamente considerável, mas você vai fazer essa peça durar por muito tempo na sua mão, porque você precisa que ela dure. Então eu acho que são esses mecanismos que a gente precisa pensar de por que a gente está comprando. Eu estou comprando para ter essa peça por quanto tempo? Aí a gente passa a falar não só de durabilidade física, mas de durabilidade emocional e de necessidade, né? De fazer durar, porque quando a gente fala de novos modelos de produção, novos modelos de consumo, novas economias, uma das questões aí é fazer com que os produtos durem mais na nossa mão também, é prolongar o ciclo de vida de um produto. Então eu acho que nesse âmbito, nessa esfera, passa a ficar mais acessível, porque aí não fica só no valor, não fica só no impacto daquela peça. Só completando um pouquinho, tem também a questão de quem a gente está comprando, né? Eu tô apoiando uma marca pequena, eu tô apoiando um projeto local, eu tô apoiando alguém independente, eu tô apoiando alguém da minha comunidade, ou eu tô dando dinheiro para uma corporação gigante, para uma empresa enorme, que é extremamente hierárquica, onde o lucro é extremamente mal dividido, onde os CEOs e acionistas e diretoria ganham muito e tem muito, e todo esse lucro é dividido de uma maneira muito desigual ao longo da cadeia, ou eu estou ali fortalecendo o pequeno, fortalecendo quem eu acredito. Então tem alguns caminhos, eu acho, algumas alternativas que a gente pode pensar quando fala de consumo e acesso. E a indústria da moda já vinha passando por várias transformações, né, lentas que seja, mas pioneiras. Muita gente discorda de mim, eu já fui muito julgada quando eu falo que a moda é pioneira no setor da sustentabilidade. As pessoas falam, você tá louca, a moda é o segundo mercado que mais polui, é super poluente para as águas dos rios, escraviza pessoas. Como que você tá falando que ela é pioneira? Mas eu acho que justamente por ela ser essa coisa do novo, da tendência, e como a sustentabilidade, querendo ou não, surgiu como uma tendência, e justamente por esse fato ser escancarado de como ela é maléfica ao meio ambiente e às pessoas, rapidamente tá arrumando um jeito de se readaptar
adequar, né, para entrar nessa onda da sustentabilidade. Sendo isso verdade ou não, mas tornou um pré-requisito para se manter no mercado competitivo. Aí que toda a realidade que a gente conhece foi profundamente transformada com essa pandemia. Ela afetou a relação das pessoas com a moda, a forma de se expressar através da moda, o mood do dia, né, tem sido pijama ou roupa íntima ou roupa de trabalho, e na outra ponta afetou também duramente essas pequenas confecções, as próprias vendedoras que dependem da comissão. E a gente não sabe se é algo que é temporário ou que veio para ficar, mas de toda forma, esse momento já está impondo muitas reformulações na indústria da moda. Como que você vê esse momento para a cadeia, para o mercado, dentro dessa perspectiva? O que você acha que pode mudar? Eu li outro dia um texto do Bruno Latour que me fez pensar muito, e na verdade ele falava sobre isso, sobre repensar a distribuição de riqueza, sobre repensar a economia, sobre repensar esses modelos produtivos e de consumo, e no final ele deixava algumas perguntas, algumas reflexões para que cada leitor fizesse. E alguma dessas reflexões que ele apontava lá no final do texto eram sobre esse momento da pandemia. Ele escreveu esse texto, né, durante esse período de quarentena, e era sobre para que a gente avaliasse o que parou agora, do que foi cessado, do que parou de acontecer agora por conta da pandemia. O que a gente gostaria que voltasse e o que não precisaria voltar, e o que deveria voltar com mais força ou o que deveria ser criado do zero. E aí isso me fez pensar muito e rever as nossas relações com o trabalho, rever as nossas relações com o consumo e com a sociedade, indivíduo, sociedade, né, de maneira geral. E eu acho que eu não tenho respostas ainda, mas eu acho que a gente poderia aproveitar esse momento, sim, para rever quais dessas práticas realmente não nos fazem mais falta e quais das práticas poderiam ser potencializadas. Eu estava falando com algumas marcas pequenas aqui, mais autorais, locais de São Paulo esses dias, e a gente estava falando sobre a criação de uma rede dessas pequenas marcas juntas se fortalecerem por meio de uma campanha agora, mas que depois essa rede de apoio pudesse continuar, porque eu acho que o coletivo cada vez mais vai ganhar espaço e cada vez mais vai ser entendido como um movimento necessário para todo mundo. Eu acredito muito nessas redes de apoio, nesses apoios coletivos, porque eu acho que isso traz resiliência. Pequenas marcas juntas são mais fortes do que uma marca pequena sozinha. Se elas conseguirem superar o momento de pandemia juntas, elas surgem de novo, né? Elas ressurgem mais fortalecidas, portanto elas se tornam mais resilientes. Então isso é uma coisa que eu gostaria de ver acontecendo mais nos negócios, mais nas empresas, não só nas pequenas, mas em todos esses movimentos coletivos, essas forças que a gente está vendo acontecer agora, que são solidárias e que poderiam promover uma economia mais solidária também, uma economia mais baseada na troca de esforços, na troca de conhecimento, no apoio mútuo, né? Então eu acho que são caminhos que poderiam levar possivelmente novos negócios, né? E o Fashion Revolution sempre foi marcado por grandes eventos no mês de abril, né, no mundo todo, trazendo essa conscientização para os consumidores, o que está por trás da roupa que usamos. Inclusive, você falou aí da força online da hashtag Quem Fez Minhas Roupas. Quando eu fui no evento do Fórum de Transparência o ano passado, de vocês, eu fiquei sabendo de um dado que me deixou muito feliz, que o Brasil é o país que mais possui relevância em rede da hashtag no mundo. Sim. É um gigante o movimento aqui, a gente sabe. Acontece em quantas cidades hoje no Brasil? Hoje a gente está presente em 65 cidades e mais de 100 escolas e faculdades pelo Brasil inteiro. Eu acho que até pela geografia do Brasil, a gente conseguiu expandir tanto, né? A gente tem um potencial enorme ainda de continuar expandindo comparado a outros países. E eu acho que a maneira como a gente se organizou aqui como equipe, que trabalhou como voluntária por muitos anos, fez com que isso acontecesse também. Então o Brasil é o que tem a maior campanha todos os anos, é o que está mais bem organizado e com projetos estruturados e atuando efetivamente. E bom, mas agora tá todo mundo em casa, né? Conta pra gente como esse movimento vai atuar esse ano, como a gente pode participar de casa, quais novidades vocês têm. A gente
teria eventos físicos em todas essas cidades, escolas e faculdades. Todos eles foram redesenhados para acontecerem online dessa vez. Então a gente rebatizou a Semana Fashion Revolution para Semana Digital. Ela acontece agora do dia 20 a 26 de abril. E a gente desenvolveu nas nossas redes uma programação bem recheada, com a participação de muitos convidados ao longo da semana inteira. E a gente também está incentivando com que os nossos representantes locais nessas cidades e os nossos embaixadores nas faculdades e escolas promovam eventos para as suas redes também. Claro que a gente não consegue absorver tudo que vai ser criado nas nossas redes, então a gente incentiva com que eles desenvolvam e promovam ações digitais, lives, temas ou debates, ou divulguem o que a gente está fazendo nas redes deles para que a gente continue tendo uma boa ramificação. E aí a gente dividiu a semana entre as nossas mensagens-chave de 2020, que são consumo, condições de trabalho, composição dos materiais e ação coletiva. Além disso, a gente incluiu o tema da educação, que é uma pauta que a gente trabalha com muita força aqui no Brasil, é uma das nossas grandes áreas de atuação. E aí a semana inteira está dividida dentro desses temas, dentro desses guarda-chuvas, e a gente vai ter algumas pílulas, alguns vídeos curtos, vários stories de muitos especialistas dando seus pontos de vista sobre esses temas. E a gente vai ter uma live todo dia à noite, do dia 20 ao dia 26, sempre às 7 da noite no nosso Instagram, com um convidado para debater dentro desses temas também. Então a programação está bem recheada. Para quem quiser acompanhar, a gente montou um hot site só com essa programação. É semanafashionrevolution.com.br. Ótimo, estarei atenta. Elô, muito obrigada pela sua participação. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Eu sou grande fã de todas vocês, Fernanda, Dandara, o movimento todo, vocês sabem disso. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade, pela conversa, foi ótima. Agradeço por todo o apoio que você tem dado ao longo desses anos também. Continuamos juntas, seguimos por uma moda mais sustentável. Chegaremos lá. E você que está ouvindo também pode fazer sua parte na revolução da moda, comprar de marcas éticas, transparentes, optar por fibras naturais, biodegradáveis e apoiar pequenas marcas são apenas alguns dos caminhos. Sigam também o Fashion Revolution Brasil para se informarem sobre como podem se engajar mais. E eu quero finalizar esse episódio hoje dando algumas dicas de conteúdo sobre moda sustentável que a gente pode assistir na TV, já que tem muita gente em casa, o tempo tá mais ocioso. Um deles é o The True Cost, o mais famoso e conhecido dentre os documentários de moda sustentável. Ele mostra justamente esse outro lado da moda, o que tá por trás da roupa, que muitas vezes a gente compra no shopping e a gente não vê. O outro é Estou Me Guardando Pra Quando o Carnaval Chegar, filmes do brasileiro Marcelo Gomes, que retrata exatamente essa escravidão moderna que acontece no mercado de moda brasileiro de maneira muitas vezes sutil. E por último, não poderia perder essa oportunidade de indicar o Se Essa Roupa Fosse Minha, programa que eu apresento junto com Ana Paula Chungani, Marina Franco e André Carvalhal. A gente fez uma primeira temporada no canal GNT, ela tá disponível no Globoplay e NetNow para quem quiser maratonar, e a gente explora 12 brechós incríveis de São Paulo, desmistificando esse uso da roupa usada. É isso, eu fico por aqui, conto com vocês para divulgarem esse episódio. Mandem para aquelas amigas consumistas que compram muita roupa. Pode ser que essas informações façam elas repensarem melhor sobre os seus hábitos de consumo. Um beijo e até a próxima!